Se todos os seres humanos são descendentes de um único casal, como podem existir brancos, negros, asiáticos, indígenas e tantas outras raças diferentes? Será que o tom da pele é mencionado em algum momento nas escrituras? Provavelmente você já se fez essa pergunta, não é mesmo? Neste vídeo nós vamos falar principalmente das pessoas de pele escura e negra, já que existem estudos que apontam para a existência desses grupos desde o princípio da humanidade no Antigo Testamento. Eu vou te apresentar a origem dessas raças, explicar qual foi a importância dessas pessoas para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade com o passar do tempo, e ao final eu vou explicar por que Deus fez essa diferenciação de cor entre as pessoas e dar a minha opinião sincera sobre algo que vai mexer com você. E antes de começarmos, eu só peço para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, tá bom? Agora sim, vamos lá. No capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que de uma só vez, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Ou seja, todas as pessoas do mundo vêm de uma só linhagem, por isso todos nós fazemos parte de uma grande família. A história da humanidade começa no Jardim do Éden, onde habitaram nossos pais Adão e Eva. Depois de desobedecerem a Deus e comerem o fruto da árvore do conhecimento, eles foram expulsos do Jardim do Éden e seus filhos começaram a povoar o planeta. Mais ou menos 1000 anos depois, a maldade e o pecado dominaram a terra e Deus enviou o dilúvio, onde toda a humanidade morreu, menos Noé e sua família, que foram salvos pelo Senhor e receberam a missão de repovoar a terra. A família de Noé era composta por sua mulher e seus filhos Sem, Cã e Jafé, com suas esposas. E você pode estar se perguntando, mas pastor, se todos nós viemos das famílias de Adão e de Noé, de onde vêm as pessoas de pele escura? Bem, a resposta pode ser encontrada no capítulo 10 do livro de Gênesis, onde nós vemos as genealogias das famílias que formaram a origem das nações do mundo, vinda dos 3 filhos de Noé. E hoje nós vamos focar em apenas um deles, Cã, que teve 4 filhos, Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. E desses 4 filhos, nós vamos voltar a nossa atenção para Cuxi, que teve 6 filhos, Sebá, Havilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá e Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. No mesmo capítulo de Gênesis, a Bíblia no versículo 32 diz que foram Cuxi e seus descendentes os responsáveis por espalhar as nações por toda a terra depois do dilúvio. E esse versículo comprova a tese de muitos estudiosos bíblicos que dizem que foi Cuxi o principal antepassado das pessoas de pele escura, possivelmente junto com seu irmão Fute. Isso baseado nas regiões da terra que eles e os seus descendentes ocuparam e passaram a morar. E isso acaba com a teoria racista e injusta que algumas pessoas criaram de que os povos da raça negra são fruto da maldição que Noé derramou sobre Canaã. Em Gênesis capítulo 9, a Bíblia conta que depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha e fez vinho. Ele bebeu tanto vinho que ficou bêbado e acabou adormecendo nu em sua tenda. Cã viu seu pai nessa condição e, em vez de ajudar, ele contou aos seus irmãos Sem e Jafé. Sem e Jafé foram respeitosos e cobriram Noé sem olhar para ele. E quando Noé acordou e descobriu o que tinha acontecido, ele ficou muito zangado com Cã. E como resultado, Noé amaldiçoou Canaã, o filho de Cã, dizendo que ele seria servo dos outros. Só que isso, irmãos, não tem nada a ver com o tom de pele. Na verdade, nenhum descendente de Canaã teve pele negra, pois se estabeleceu na região da Palestina. E ainda segundo os estudiosos das histórias da Bíblia, Nimrod, filho de Cuxi, foi quem construiu a Torre de Babel. As escrituras mostram que ele era um homem de pele negra e forte que se tornou um grande caçador. Foi ele quem reuniu as pessoas para enfrentar animais ferozes. Arqueólogos encontraram estátuas e gravuras de Nimrod de milhares de anos atrás e todas elas trazem características de um homem negro como descrito na Bíblia. Depois, quando Deus destruiu a Torre de Babel e espalhou as pessoas, a maioria delas partiu para o sul, onde fica o continente africano. Sendo que muitos cuxitas, como passaram a ser conhecidos a partir de então, começaram a viver na Núbia, no sul do Egito e no sul e oeste da Arábia, onde hoje está o Sudão. Em Números capítulo 12, nós vemos Miriam e Arão falando mal de Moisés por causa da sua esposa, porque ela era cuxita.
Estudos comprovam que ela era uma mulher de pele escura e isso poderia ter incomodado os irmãos de Moisés por algum motivo. Além disso, eles estavam com inveja de Moisés porque o Senhor se comunicava diretamente com ele. E outro versículo que aponta para a questão da cor da pele escura está em Jeremias capítulo 13, onde o Senhor declara o seguinte: Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Nessa passagem, Deus está declarando que as pessoas estão tão endurecidas em sua maldade que uma mudança de postura seria tão impossível quanto um etíope deixar de ser negro ou um leopardo deixar de ter pintas. Resumindo, irmãos, as pessoas negras e de pele mais escuras são descendentes da linhagem de Cuxi e vieram da Núbia. E por falar nessa região, a história da Núbia foi ligada do Egito por muito tempo. Inclusive, no ano 747 a.C., eles chegaram a conquistar aquela nação e fundar uma dinastia composta por faraós negros. Os faraós negros reinaram por quase um século, permitindo que o Egito vivesse um último período de glória. Depois, esse reinado foi derrotado pelo Império Assírio e os negros voltaram para a Núbia, onde mantiveram o Império Cuxi por mais 100 anos. E uma curiosidade sobre os faraós negros é que a Bíblia, no capítulo 19 do livro de 2 Reis, menciona Tiraca, o último faraó negro que ajudou o rei Ezequias quando o rei da Síria atacou Jerusalém. Já em Isaías capítulo 18, nós vemos que os cuxitas ou etíopes eram guerreiros valentes. O profeta diz que eram pessoas de alta estatura e pele brilhante, uma nação vigorosa e temível. O historiador chamado Heródoto disse que os etíopes foram os mais altos e os mais belos dos homens. Já os israelitas achavam que estavam mais perto de Deus por causa da sua linhagem e da sua herança cultural. Mas o profeta Amós lembrou que eles não tinham nenhum privilégio diante do Senhor e que eles valiam tanto quanto os descendentes de Cuxi. Veja só o que ele disse: Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. E hoje, como sabemos, os descendentes de Cuxi estão espalhados pelo mundo todo. Inclusive, aqui no Brasil nós temos uma das maiores populações de pessoas de pele escura ou negra de todo o mundo. Porém, existem comunidades em certas partes da África, como na Etiópia, Eritreia e Somália, e parte da Ásia, como na costa sudanese do Mar Vermelho, que ainda mantém alguns costumes dos cuxitas antigos, como o idioma. Mas ainda existe uma dúvida: se nós viemos dos mesmos pais, como e por que Deus permitiu fazer pessoas com tons de pele diferentes? Por que afinal Ele criou os negros? Para responder essa questão, nós vamos recorrer à ciência. E não há nada de errado nisso, porque até ela foi criada pelo Senhor e compartilhada com o ser humano para que nós pudéssemos compreender um pouco mais da grandeza da criação de Deus. A cor da pele está relacionada à quantidade de melanina, um pigmento que protege a pele dos raios ultravioletas do sol. Em regiões mais quentes e ensolaradas, como nos lugares onde Cuxi e seus descendentes foram morar no início de tudo, ter mais melanina ajudava a proteger contra os danos solares e permitia uma melhor adaptação ao ambiente. Ou seja, as pessoas sofreriam menos se tivessem peles mais escuras. Assim, podemos ver como Deus, em sua infinita sabedoria e cuidado, deu aos seus filhos as características necessárias para prosperar em diferentes partes do mundo. A cor da pele das pessoas é algo que raramente é mencionado na Bíblia, porque ela não faz a menor diferença para a mensagem da palavra de Deus. Pouco importa se os heróis da fé eram negros, brancos, pardos ou índios. Isso não muda o fato do que o Senhor fez através de suas vidas. Para Deus, não há diferença entre os seres humanos, Ele ama a todos nós, independentemente da cor da nossa pele. Aos seus olhos, somos todos iguais. O que realmente importa para Deus é o nosso coração. Por isso é tão importante estarmos ligados a Jesus, porque no final das contas, é isso que vai nos dizer se nós somos salvos ou não. Todo ser humano é convidado por Cristo para se assentar à mesa com Ele, por isso nós não podemos ser racistas de forma alguma. O racismo é algo inaceitável, maligno, que desagrada profundamente a Deus. Afinal, a diversidade racial que existe na Terra é um testemunho da grandeza do Senhor e do seu amor por todas as suas criaturas. Deus nos fez diferentes para que pudéssemos apreciar e celebrar a sua grandeza, aprendendo uns com os outros e vivendo em harmonia. Então lembre-se de uma coisa: cada pessoa é única e preciosa aos olhos de Deus. Amém?
Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.